Olá a todos, Alex aqui, bem-vindos ao canal Gunidev. Hoje a gente vai para a 12ª parte do nosso tutorial, onde a gente está fazendo o Endless Runner na Godot Game Engine. Então eu tenho aqui meu projeto aberto, Endless Runner. A gente já programou aqui a dinâmica do jogo, então o jogo em si já está pronto. Hoje a gente vai começar a fazer as interfaces de usuário. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vir aqui, adicionar uma nova cena. Vou selecionar aqui interface de usuário, ou eu posso vir aqui, clicar aqui para adicionar um nó e selecionar Control. Vou criar, ele vai criar aqui esse retângulo aqui, né? O Control ele funciona para criar interfaces de usuário. Então a gente tem aqui uma área toda separada para criar essas interfaces. Então a gente tem botões, tem o label, o panel, text edit e assim por diante. Aqui nessa cena que a gente criou, vai ser o menu. Então eu vou chamar de UI, User Interface, Menu. Aqui a gente vai salvar. Vou salvar aqui dentro das minhas cenas como uimenu.tscn. Vou salvar. Aqui eu quero que essa área aqui cubra toda a área do jogo. Então venho aqui em Layout, clico aqui e venho aqui e seleciono o Rect completo. Ele vai ficar sempre do tamanho total da minha área de jogo. Agora a gente vai criar uma outra cena. A gente vai hoje fazer só o menu, mas eu vou deixar as outras cenas prontas, né? As outras interfaces de usuário, pelo menos a cena pronta, para a gente poder dar continuidade no tutorial. Então vou clicar aqui para adicionar uma nova cena, vou criar uma interface de usuário, ou de novo eu posso vir aqui no mais, selecionar Ctrl, vou chamar de UI ou UI Game Over, venho aqui no Layout, Act completo, vou salvar dentro da minha pasta cenas, o UI Game Over.tsn, salvar, vou criar uma outra cena aqui, uma interface de usuário, veja que quando eu crio por aqui ele já pega aqui o rect completo, ou seja, toda a cena do jogo. Vou chamar de UI configurações. Daí eu vou, então, UI configurações. Então, sem o cedilha e sem o acento aqui. Criei aqui minha área aqui de configurações, vou salvar. Salvo aqui na minha pasta cenas. UI configurações.tsn. Salvo. Hoje a gente vai trabalhar só no menu, tá? Então, quando a gente iniciar o jogo, a gente vai iniciar aqui no menu e daí a gente vai ter algumas opções aqui de botões, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, aqui no i-menu, eu vou clicar aqui para instanciar uma cena filha. Eu vou pegar aqui o plano de fundo.tsn e vou abrir. Então, vou deixar o plano de fundo de jogo aqui no menu. Ele vai funcionar, quer ver? Olha, se eu executar, ele vai ficar caminhando aqui, né? Se movimentando. Daí eu vou adicionar um outro nó filho. Eu vou adicionar um Animated Sprite. Aqui no Animated Sprite, eu vou vir aqui em Frames. Aqui em vazio, eu clico para iniciar um novo Sprite Frames ou para criar um novo Sprite Frames. E daí eu clico em cima do Sprite Frames. Ele vai abrir aqui a minha aba aqui de configuração de animação. Eu tenho a configuração aqui default, a animação default. Eu vou deixar ela selecionada, vou deixar assim mesmo, não vou mudar. Vou clicar aqui para adicionar os frames. Vou clicar, venho aqui em Assets, Imagens e vou selecionar meu personagem aqui. Vou abrir, vou aumentar aqui o zoom para a gente ver certinho. Esse sprite frame aqui, T4 na horizontal e 3 na vertical. Então, 4 imagens na horizontal, 3 na vertical. E daí eu vou colocar essas duas imagens aqui, as duas últimas. Adicionar 2 frames e eu vou ter aqui o meu personagem. Aqui eu vou deixar com 4. Então ele vai ter 4 frames por segundo aqui em velocidade. E selecionando aqui o Animated Sprite, eu venho aqui no inspetor e deixo o plane ativado. Eu posso puxar aqui, vou aumentar para vocês verem, veja que ele vai ficar fazendo essa animação aqui no menu. Aqui eu vou deixar ele um pouco maior. Como eu não tenho nenhuma colisão, nada, é só para demonstrar aqui o personagem, eu posso alterar aqui a escala sem problemas. Eu vou deixar essa escala aqui em 3x3. Vai ficar 3 vezes maior aqui na tela. Se eu executar, ele vai ficar assim.
Aqui, por enquanto, eu não vou posicionar. Aqui, no imeno, eu vou adicionar um outro nó filho. Então, clico com o botão direito ou aqui nesse mais com o imeno selecionado. Eu vou adicionar um label. O label é só um texto, tá? Então, label, eu vou alterar aqui o nome para label nome jogo. Então, aqui seria onde vai ficar o nome do jogo. Vou chamar ele de Jump Runner. Então, é o nome aqui do nosso jogo, Jump Runner. Vou deixar aqui posicionado em algum lugar aqui, não tem necessidade, mas se vocês quiserem, vocês podem utilizar aqui o layout para fazer isso. Eu vou deixar ele aqui centralizado aqui na tela, na horizontal aqui. E aqui na vertical eu vou deixar ele um pouco para baixo. Então com o direcional aqui do teclado, eu vou deixando ele um pouco para baixo. Eu vou ter que mudar depois que a gente vai alterar essa fonte. Então para alterar a fonte, seleciono aqui o label nome jogo. Venho aqui, eu tenho Theme Overrides. Se vocês estiverem utilizando uma versão diferente aqui da versão que eu estou usando, eu estou utilizando aqui a 3.4, tá? Daí pode ser que seja diferente em outra versão. Aqui em Theme Overrides, eu venho aqui em Fontes. Então, com o label nome jogo selecionado, venho no inspetor, Theme Overrides, Fontes. Aqui em fonte, tá vazio, eu vou clicar aqui e vou adicionar um novo Dynamic Font. Adicionando esse Dynamic Font, eu vou clicar aqui em cima do Dynamic Font. Ele vai abrir aqui as opções dessa fonte. Vou selecionar aqui fonte. Aqui em fonte data tá vazio. O que eu vou fazer? Eu venho aqui em Assets, aqui nos arquivos, fonte, e vou pegar essa pixelmania aqui, .ttf. Vou puxar aqui para dentro do fonte data e a gente já tem a nossa fonte aqui. Aqui em Settings, eu vou deixar o size como 8. E vou voltar aqui e vou centralizar novamente. Vou utilizar aqui o centro. Desculpa, esse daqui, centro superior. Vou deixar um pouquinho para baixo. Aqui eu vou trocar essa cor. Então, eu venho aqui em Colors. Tá um pouquinho acima de fontes aqui, ó. Em Theme Overrides. Vou deixar marcado aqui Font Color. Vou clicar aqui para alterar a cor. Venho aqui, olha, tem um conta-gotas aqui, né? Para escolher a cor que eu quero. Vou selecionar, eu vou colocar a cor dessa camisa aqui. E tá feito. Aqui a gente já tem então aqui o nosso nome do jogo, o nosso personagem e o plano de fundo. Vou salvar aqui. Você pode, por exemplo, utilizar aqui no Outline Size, vou deixar com 3. Vou trocar essa cor aqui para, vamos ver, preto não fica muito bom não. Vou deixar branco e ver como fica. Ficou bom. Então aqui a gente já criou aqui o nosso texto, o nome do jogo. Agora a gente vai criar alguns botões aqui. Venho aqui no imeno, clico com o botão direito, adicionar nó filho, ou venho aqui, vou adicionar um button. Então aqui ele está dentro de Ctrl, Base Button, Button. Aqui vai ser o botão jogar. Vamos adicionar um outro botão. Ele vai chamar Button Configurações. Vamos adicionar um outro botão. Eu vou chamar de Button Sair. Então a gente vai ter 3 botões aqui, tá? Então o primeiro botão é o botão jogar. Então eu vou colocar o texto aqui como jogar. Aqui eu não tinha explicado para vocês, mas aqui no label, para você alterar o valor, é só vir aqui no text aqui e alterar o valor, tá? Aqui em jogar, então, eu vou alterar a fonte também,
venho aqui embaixo, Theme Overrides, vou pegar a cor aqui, opa, desculpa, vou pegar a fonte, novo Dynamic Font, clico em cima aqui, venho em fonte e puxo aqui minha fonte para dentro aqui dessa caixa aqui que está escrito vazio. E eu já alterei aqui a minha fonte. Aqui eu venho em Settings de fonte aqui, em Fonte, Settings. Vou alterar o tamanho aqui para 6. Parece que vai ficar ruim, mas não vai não. Depois a gente dando o play aqui, ela vai ficar um pouco melhor. Venho aqui em Layout. Eu vou deixar ela no canto inferior esquerdo. Esse botão aqui. Aqui eu vou colocar um pouco para cima, então vou com o direcional do teclado, vou 1, 2, 3, 4, 5. E para a direita um 5 também. Pronto. Aqui vai ser a posição do nosso botão. Agora a gente vai trocar aqui o tema desse botão aqui. Para isso, eu venho aqui em Styles, dentro de Theme Overrides, aqui com o botão jogar selecionado. Eu venho aqui em Normal, aqui onde está vazio. Eu vou colocar um novo Style Box Texture. Daí eu clico aqui em cima do Style Box. Aqui eu tenho aqui essa opção aqui, Texture. O que eu vou fazer? Eu venho aqui nos meus arquivos, em imagens, e eu vou ter aqui alguns botões que eu deixei aí para vocês. O jogar, eu vou usar esse botão azul aqui. Então eu vou pegar ele e vou puxar aqui para Texture. Veja que aqui, se a gente diminuir tudo, ele vai ficar meio ruim, né? Então a gente vai colocar um pouco de uma margem aqui. De novo, volto aqui pro meu Style Box Texture. Eu venho aqui em margem e vou colocar uns 5 pixels para cada margem. Então, left, right, top e bottom eu altero para 5. Vamos posicionar aqui de novo, porque já está pronto agora. Inferior esquerdo. 5 para cima. 5 para o lado direito. E aqui eu já tenho meu botão posicionado aqui. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar esse botão aqui e vou passar para todos esses outros. Então, vou selecionar aqui esse Style Box. Lembrando, né? Com o botão jogar selecionado. Aqui nos Styles, a gente criou o normal. Eu vou puxando ele aqui para os outros. E todos vão ficar igual. Vamos executar só para ver. Então, se eu clicar aqui, esse daqui é o nosso botão. Ele vai ficar com essa cara aqui, com essa aparência. Posso fechar. Vamos agora para o botão configurações. Configurações vai ficar aqui no meio. Então, a gente vai pegar aqui o text. Eu vou colocar aqui com configurações. Ou melhor, vou deixar configurar. Lembrando que essa fonte aqui, ela não tem acentuação nem nada. Se vocês colocarem acento, ela não vai funcionar. Então vamos de novo aqui em Theme Overrides, fontes, aqui em vazio, Dynamic Font, clico em Dynamic Font, venho aqui em fonte de novo, vou pegar aqui a minha Pixelmania, vou puxar para cá, mesma coisa, vou deixar com 6. Agora eu venho aqui nos Styles, normal. Aqui eu vou adicionar de novo um Style Box Texture. Clico aqui no Style Box. Venho aqui em margem e vou deixar 5 para todos também. Vou pegar esse botão verde, vou puxar aqui para Texture. E a gente já tem o nosso botão aqui pronto. Vou fazer a mesma coisa aqui, só que agora eu vou centralizar aqui no centro inferior. Vamos subir aqui 5. E já está alinhado aqui. Agora o último botão, o botão sair. Vamos fazer a mesma coisa. Vou digitar aqui sair. Venho aqui em Theme Overrides. Venho em fontes. Vazio, eu crio um novo Dynamic Font.
clico no Dynamic Font, venho aqui em Fonte e puxo minha Pixelmania aqui. Uma coisa que é interessante aqui é que se vocês tentarem digitar em minúsculo, a fonte não vai funcionar, tá? Vocês têm que escrever em maiúsculo para ela funcionar. Agora eu venho aqui, vou centralizar. Na verdade eu vou deixar assim, depois que terminar eu centralizo. Aqui a gente já tem então a fonte aqui configurada. Venho aqui em Styles. Antes aqui no configurar eu esqueci de copiar aqui para os outros. Senão vai ficar um pouco estranho aqui se eu não fizer isso. Vou voltar aqui para o botão sair. Venho aqui em normal. Novo Style Box Texture. Clico em cima aqui do Style Box. Vou colocar aqui esse vermelho, o btn red.png, puxo aqui em Texture. Vamos pegar aqui margem, deixar 5. Posso voltar aqui clicando em botão sair ou vir aqui em cima para voltar para a página anterior aqui. Aqui em fontes eu esqueci de trocar o tamanho. Então venho aqui em Font Settings e vou deixar com 6. Mesmo tamanho dos outros aqui. Vou deixar no menor tamanho possível aqui. E esse daqui eu vou centralizar aqui nesse canto. Eu vou posicionar aqui nesse canto. Então venho aqui, é o canto inferior direito, aqui em Layout. Fazer a mesma coisa, 5 para cima, 5 para o lado. Esquerdo agora. E aqui a gente já tem a nossa configuração dos botões. Aqui eu posso puxar um pouco para o lado, para ele ficar na mesma distância dos outros dois botões aqui. E aqui a gente já tem então a nossa interface. Aqui em sair, só para não esquecer, puxar aqui o Style Box para todos aqui. E aqui a gente já tem o nosso menu. Executando aqui, a gente tem o jogar, configurar e sair. Agora a gente vai configurar isso daqui para ele iniciar, ser a cena principal do jogo. Hoje, se eu executar aqui, ele vai executar já direto no jogo. Eu vou alterar para quando eu abrir o jogo, vir aqui para o menu primeiro. Então, venho aqui em Projeto, Configurações do Projeto. Aqui no Run, aqui na aba Geral, Run, eu venho aqui no Main Scene, clico aqui nessa pastinha e seleciono aqui o UI menu.tsn. Fecho. Agora, quando eu executar, a primeira coisa que vai aparecer é o nosso menu. Aqui, nesse Jump Runner aqui, eu acho que eu posso deixar a fonte um pouco maior. Então, vem aqui em Settings, está com 8, eu vou deixar com 12, só para ver. Muito grande. Não, se bem que tá bom. Daí eu posso fazer isso daqui. Venho em Layout, vou centralizar aqui no jogo. Pego no meu personagem e deixo aqui, mais ou menos, em cima aqui do texto. Vai ficar assim. Posso até deixar um pouquinho mais baixo, para parecer que ele está em cima do texto aqui. Veja que dá uma diferença boa aqui na fonte, né? Quando você está executando. Mesmo deixando menor, ela fica bem legível. Agora a gente vai então programar isso daqui para quando eu clicar em jogar, ele iniciar o jogo, configurar, ele vai para essa cena aqui, o i configura coins e sair. Vamos então vir aqui no i menu, vou adicionar aqui um novo script, vou salvar aqui na minha raiz do projeto em scripts, uimeno.gd. Vamos abrir. Aqui eu deixo empty e criar. Agora, como que a gente vai fazer então para programar aqui? O button, quando eu seleciono o botão jogar aqui, por exemplo, eu venho aqui em nó, ele tem aqui alguns sinais aqui do Base Button,
que é o button down, ou seja, quando eu tiver com o botão do mouse clicado, quando eu apertar o botão do mouse, ele vai executar esse sinal. Quando eu soltar o botão do mouse, ele executa esse sinal. Toggled é quando eu fizer qualquer uma das ações. Então, quando eu alterar o estado do botão. E pressed é quando eu clicar em cima do botão. Então, é a ação de eu apertar e soltar. Eu vou utilizar o pressed. Então, vou dar 2 cliques. Vou criar aqui minha função em UI menu dentro do script. Então, eu vou conectar esse sinal aqui dentro desse script. Clico em conectar. Ele vai criar essa função aqui para mim. Então, quando eu clicar aqui no botão jogar, eu vou executar o comando que tiver aqui dentro desse script. Esse daqui é para iniciar o jogo. Então, eu vou colocar aqui get underline tree ponto change scene e daí eu vou selecionar aqui a cena jogo.tsn, porque quando eu clicar aqui, opa, aqui é o botão sair, eu coloquei errado, desculpa. Então vamos fazer a programação do botão sair. Então para eu sair do jogo, eu coloco get underline tree ponto, opa, quit. Só com essa linha aqui eu já saio do jogo. Então se eu executar aqui, cliquei em sair, o jogo fecha. Agora a gente vai fazer o botão jogar. Venho aqui em nó, sinais, venho aqui no pressed e dou 2 cliques. Então, quando eu clicar no botão jogar, ele vai executar o que tiver conectado aqui. Clico em conectar, lembrando aqui no script do imeno, conectar. Para eu ir para a cena jogar. Então, é get underline tree ponto change scene e daí eu seleciono a cena jogo.tsn. Lembrando que se não aparecer aqui essa opção para vocês, é só vir aqui nos meus arquivos em cenas. Aqui no jogo TSN eu clico com o botão direito. Venho aqui em copiar o caminho. E daí eu tenho aqui o caminho completo aqui para minha cena. Então aqui, a gente clicando com o botão jogar, no botão jogar, ele vai executar isso aqui, getTree.change scene, e daí eu aponto para a cena que eu quero ir. Vou executar. Se eu clicar aqui em jogar, ele vai lá para o meu jogo. Agora a gente vai aqui no botão configurar. Seleciono o botão configurar ou configurações aqui. Venho aqui em nó, no pressed, dou 2 cliques. Vou conectar aqui no script do meu menu. Clico em conectar. Aqui eu vou pegar o get underline tree ponto change scene e daí aqui eu vou pegar esse meu UI configuracões aqui .tsn. Configuracões, né? Não tem acento nem cedilha. Lembrando disso. Vamos executar. Se eu clicar em configuracões, aqui em configurar, desculpa, ele vem aqui para minha cena UI configurações, que eu não tenho ainda pronto. Vou fechar aqui. Então aqui eu já tenho o meu menu pronto. A única coisa que eu vou fazer depois é colocar alguns sons aqui, né? Para quando começar quando você entrar no menu ter algum som aqui. Bom, por hoje é só isso. A gente então criou aqui um menu, fez aqui uma estilização aqui nos botões, já configurou já, né? Programou para quando a gente clicar aí para onde a gente quer. Então aqui quando eu clicar em jogar, ele vai abrir a cena jogo. Quando eu clicar em configurar, ele vai abrir a cena UI configura cois. E quando eu clicar aqui em sair, ele vai sair do jogo. Então, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um tutorial
básico aqui de como criar uma interface de usuário. No próximo tutorial, a gente vai fazer o Wii Game Over, ou seja, quando a gente cair aqui, ó, em vez de voltar ao jogo, a gente vai abrir então uma tela de Game Over. E depois, por último, a gente vai fazer a parte de configurações. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Se gostaram aqui do tutorial, deixe um joinha aí. Se não forem inscritos no canal, se inscrevam e até o próximo tutorial.